Voltei. Estamos, estamos ao vivo, finalmente. Café Conservador número 5, aqui no Facebook. Coronel Rogério, Sargento Noé, comentando aí as novidades da semana, as notícias que foram impactantes para a sociedade capixaba. Coronel, enquanto o senhor aí dá a sua prévia de como foi essa semana de doido, eu vou colocando aqui os links no Facebook e no Twitter para o pessoal poder acompanhar a gente. Bom dia, Noé. Bom dia a nossa audiência aí. Novamente, reparar que eu estou no quarto da minha filha. Foi tudo muito em cima da hora, improviso. As crianças estão nessa questão de aula online, então tem que usar um outro ambiente. E a gente vai usando o que sobra na casa, né? Essa é a questão, além dos equipamentos que você tem que dispor para poder colocar, no meu caso, 2 filhos em aula online, né? Semana muito tumultuada, muito complexa, né? O começo não, né? A continuação da quarentena aqui no nosso estado. Nós tivemos aquele julgamento complicado que foi a decisão do STF de julgar o juiz Sérgio Moro, né? O ex-juiz Sérgio Moro como suspeito, né? Uma coisa que a população não digeriu muito bem ainda. Nós vimos, e aí a mídia crítica, né? Não a mídia militante, criticou a postura do ministro Gilmar Mendes e criticou a mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, né? O Gilmar Mendes não foi indicado pelo ex-presidente presidiário Lula, mas a Carmen Lúcia foi e o voto dela era muito importante e, infelizmente, causou toda essa celeuma que terá desdobramentos, como nós anunciamos na nossa live. Por quê? Porque já existem outros réus condenados, né? Réus não, condenados pela Operação Lava Jato, que estão recorrendo e querendo se valer dessa sentença, e aí a gente vai ver no que vai dar. A gente viu também que nessa semana houve uma reunião, né, do presidente da República com os presidentes de poderes e alguns governadores com a propositura de um pacto nacional. Foi criado um comitê nacional para combate ao coronavírus, né, a Covid-19. A gente espera que as pessoas se deixem de fora a vaidade e pensem na população para que a gente possa caminhar para um confronto melhor dessa doença e de maneira que a gente perca menos vidas e consiga passar por essa tormenta. E aí, em seguida, a gente teve... Olá, Natália ali. Meu café ficou lá fora, acabou que eu vim pro quarto aqui. O meu está aqui. O meu está aqui, eu já estou tomando devagarinho. Tá gostoso. Então, assim, teve uma situação do Lira, do Arthur Lira, que soou muito mal na imprensa, né? Uhum. Ele poderia usar remédios amargos e coisa e tal. Alguns dizem como uma ameaça ao governo federal. Sim. Né? E o presidente já chamou ele ontem, já conversaram. Me estranhou bastante a live do presidente, onde foi muito curta, algo em torno de 20 minutos, né? Ou 25, não foi muito mais que isso. E há uma pressão também do Pacheco, né, que é do Senado, e do Lira, para que o Ernesto Araújo saia do Ministério das Relações Exteriores. E aquela outra questão que foi um sinal que o assessor do ministro Ernesto Araújo fez, que tem vários simbolismos, inclusive mandar para aquele lugar, né? Sim. Mas a imprensa militante quis levar para o lado que era um ato de supremacista branco, né? E o presidente provavelmente já vai retirar esse rapaz do governo. Na verdade, estão na cola dele já tem muito tempo, desde o começo da... Eu não acredito que tenha sido um ato de supremacista branco, né? Uhum. Até porque, como dito, ele é um seguidor, né, e defensor do Thomas Sowell, né? Que é um economista, filósofo negro americano, né? E ele é judeu também, né?
Mas descendência judaica. é incrível quando você vê, eu estava assistindo um programa ontem à tarde, como que a imprensa ela faz malabarismos. Claro, para encaixar o cara na notícia que ela cria, né? Irritante, né? Para não generalizar. Ela faz malabarismo para tentar achar uma justificativa, que fica ridículo, né? E por fim, ainda, nessa breve retrato da semana, ontem o governador do Espírito Santo ampliou o período de quarentena e impôs algumas outras restrições, que a mais emblemática talvez seja a suspensão do transporte coletivo. Agora cedo, no jornal da TV Vitória, o apresentador e os jornalistas se mostraram bastante indignados, porque parece-me que um fiscal da Seturb estava filmando os jornalistas, né? Eles não gostaram, né? Porque eles podem e os outros não podem? Mas eu acho interessante. É só quando a água bate na parte traseira, né? Pode falar na bunda. Né? A minha mulher falou para não ficar falando palavrão, não. Mas eu posso. A minha mulher deixa. Ela falou que... Mas eu não estou ligando para esse negócio politicamente correto. Eu só bate na bunda, né? Quando a água bate na bunda, as pessoas começam a pular. Exatamente. Se estiver geladinha, aqui, ó. Os terminais estavam lotados desde sempre. Sim. Desde sempre. Sim. E tinha TV que mostrava o lado dos ônibus que, de manhã, as pessoas estão chegando dos bairros para pegar o Transpol. Eles filmavam o lado dos bairros e não a fila do Transpol. Aí hoje chutaram o balde e mostraram tudo. E o terminal extremamente lotado. Né? Até porque deve estar mais lotado, porque como não haverá ônibus, não haverão, né, ônibus, nós não teremos ônibus depois de domingo, ou a partir de domingo, quem tem que resolver, e não teremos bancos, né? Nem supermercados. A decisão é interessante, né? Talvez seja pertinente, mas é igual que os sindicatos bancários estavam falando. Exatamente. Né? Mas tudo bem, faz parte, né, da questão. Mas o que acontece? Quem tem que resolver esses problemas está indo hoje para as ruas, porque desesperado. Então, pode esperar hoje mais gente nas ruas, ônibus mais lotados, né? Como os terminais estão superlotados, e assim vai tocar, né? Vamos esperar que essas medidas surtam efeitos. Ninguém aqui torce contra, nem muito contrário, a favor do vírus, muito pelo contrário, nós torcemos pela vida, né? Mas a fala do presidente do Conselho Federal de Medicina ontem é emblemática. Ele foi enfático em dizer que lockdown não funciona, né? Ele disse também, e aí a mídia militante, é isso que a gente fala, né? O apresentador da TV, quando ele fala que a imprensa mostra os fatos, ele deveria mostrar todos os fatos. Porque o presidente do CFM disse que não há estudos comprobatórios que digam que realmente a cloroquina é eficaz, mas também não há estudos comprobatórios que digam que ela é ineficaz. E o que a gente vem dizendo aqui há vários dias, para algumas pessoas funciona, para as outras não. Né? E uma outra coisa, só para eu não me estender muito mais e deixar você falar também, né? Não, tranquilo, eu adoro ver o senhor falar. Ele foi ali. Não existe o que aconteceu em caso de uma doença hepática por conta da ivermectina, é um ponto fora da curva, que precisa ser estudado. Mas não é a regra. Ele fala que com mais de 30 bilhões, mais de 30 anos, e 3 bilhões de pessoas que já usaram o medicamento, não teve nenhuma restrição. Né? Aí acontece, aí o couro que dá em Chico, né, não dá em Francisco, né? Aí o cara vai lá, toma 2 doses de Coronavac na bunda, e depois ele morre. Aí a imprensa fala que não foi por causa da vacina. É porque o cara tinha 80 anos, 70 anos, já era todo com o motor batido, radiador fundido. Então, quer dizer, a narrativa para defender um medicamento e demonizar o outro é tão forte que atribui-se qualquer morte à pessoa que tomou ivermectina à ivermectina. Mas a morte do cara que tomou 2 doses de Coronavac não pode ser atribuída à doença. Então, é muito tendenciosa. A população não é boba, ela sabe. Ela conhece quando alguém está tentando empurrar você para um lado.
tem um vídeo que eu vi ontem muito interessante, até postei no Facebook, de um prêmio Nobel de Medicina. Ele explicando exatamente isso aí, que para as empresas que produzem medicamentos, não é interessante vender a cura. Eles vendem uma medicação que causa essa dependência de estar sempre tomando essa medicação, porque a cura é barato, entendeu? Você curar uma doença é mais barato do que você fazer a manutenção dessa doença durante os anos para a indústria farmacêutica. Ela perdeu o seu viés de humanitário para virar um viés comercial, né? A pessoa demoniza ivermectina, que custa 22 conto a caixinha, mas quer te empurrar um Redemensvir, né? Se não me engano o nome do remédio, que custa 17 mil. Se eu sou dono de uma empresa, eu vou querer vender um remédio que custa 17 mil reais. Eu não vou querer vender um remédio que vende 22 e resolve o mesmo problema que eu tô querendo resolver, né? Então, mas a população ela não é boba. E com relação a ônibus lotados, eu até ouvi ontem de um amigo uma coisa interessante. Vai afetar a suspensão dos ônibus? Eu falei, eu faria diferente. Eu botaria mais ônibus, mais linhas, para poder reduzir o volume de pessoas dentro dos ônibus. Agora, quando você retira os ônibus, o que vai acontecer? O seu funcionário do supermercado, do atacadão, do que for lá, do supermercado grande, muitos deles não moram no bairro onde está o supermercado. Eles moram em outro município, né? Mora no mesmo município, mas muito longe, né? O cara do supermercado aqui na Serra, às vezes ele pode morar em Cariacica, Viana, né? Mas só conseguiu a vaga de emprego na Serra e precisa de transporte coletivo. Aí o que vai acontecer? Mesmo o supermercado abrindo, pode acontecer de não ter funcionários para atender as pessoas que forem comprar. Então, viu que mexer num fator do bioma altera todo o ecossistema. Primeiro que eu só vou entrar nessa parte aí também, mas eu acho o seguinte, nessa entrevista eu vou ainda fazer a postagem, vou editar o vídeo, editar da seguinte forma, né? Botar no formato de vídeo, não o link do YouTube, para as pessoas tentarem assistir o vídeo do presidente do CFM, né? Sim, sim. Eu assisti inteiro. No qual ele diz o seguinte, que teve pacientes dele que morreu, mas não da Covid. Sim. Morreu, lógico, ele tinha Covid, pegou Covid, mas morreu por uma doença que ele já tinha. Pré-existente, né? Pré-existente, uma comorbidade. Mas, e aí, quando se fala, e por favor, não estamos criticando mortes, né? Não estamos justificando mortes, a questão que... E ele foi bem enfático nisso, né? Se politizou muito essa questão, sim, seja do medicamento, seja da vacina, seja do tratamento preventivo ou precoce, seja das mortes, e isso tem trazido um problema geral para a gente, né? E aí, cada vez mais, isso pode ser um transtorno, a gente espera que isso seja resolvido, e não que se estenda, mas eu duvido muito, né? Que não se estenda até 2022 para tentarem fazer o que aconteceu na América com o Trump. Exatamente. Essa questão da quarentena, não é assim, eu concordo com você. Para um grande empregador, talvez não seja um problema muito maior contratar um transporte de pessoal para poder buscar seus empregados, né? Sim. Uma rede grande de supermercados, né? Mas aquele pequeno comércio, aquele pequeno hortifruti, que não seja familiar, talvez tenha essa dificuldade. Sim. Né? E aí é só conjectura, por favor. Com menos gente nas ruas, e é o que nós esperamos que aconteça, talvez esses comércios também possam estar expostos. Sim. A gente já viu isso no passado. Né? Muita gente ontem correu para mercados para fazer o seu estoquezinho, né? Sim. Não vou negar, eu fui fazer, antecipei minha compra de mês ontem, praticamente. Certo? Porque a gente não sabe como é que vai ter. E aí o supermercadista falar que não vai faltar alimento, concordo com ele. Talvez não falte alimentos. Não é isso? Como na primeira quarentena, vamos dizer assim, talvez não faltaram tantos alimentos, mas tudo subiu. Sempre subiu.
né? Exatamente. O arroz saiu, o arroz de 2 quilos saiu de R$8, oferta e procura. R$15, R$12. Eles vão se valer da lei da oferta e da procura para Né? subir os preços. Então, assim, as pessoas não foram aos supermercados apenas com medo de faltar alimentos. Elas foram com medo da alta desses alimentos. Um litro de óleo, né, 900 ml, na verdade, que custava menos de R$4, hoje está custando 7. Sim. Então, assim, as pessoas ficaram ressabiadas e adiantaram o passo para não perder o ritmo. Agora, esse é um problema, como você falou, que pode acontecer. Porque o Estado vai buscar os seus funcionários, né? Mas e ficou funcionários, no caso da área da saúde, foi o que o governador disse ontem, e ficou a cargo dos empregadores buscarem os seus funcionários. O que eu ouvi é que já houve uma reunião dos comerciantes lá com o governo, com os supermercadistas, e eles falaram que não tem como marcar com com mais esse gasto de pegar funcionário, de transportar. Eu estou lendo o livro, agora, mais um, mais um. Que ele fala de discriminação e disparidades. Sim. Ele explica, numa determinada fase lá do livro, não foi no começo, por que ele pega uma pesquisa e que diz que os alimentos, né, os produtos, são mais caros nos bairros pobres do que no bairro rico. E aí, o senso comum, a militância, tende a dizer que isso é porque há discriminação, porque é um bairro de minoria e coisa e tal. E ele diz que não necessariamente é isso. Por quê? Porque no bairro pobre, ou ali no gueto, o custo é mais alto porque o transportador não quer fazer a entrega com medo de correr o risco de ser roubado, né? Há dificuldade, o mercado talvez seja até menor, entre outras coisas que ele coloca, que desmonta esse argumento do preconceito. Então, assim, desculpa, ele ainda coloca, quem é que paga esse custo? Quem paga o custo é o consumidor. Então, da mesma forma, se o empregador, o supermercadista, por exemplo, vai ter um custo a mais para contratar transporte para os seus funcionários. Ele vai repassar. Ele não é de bom, não é que ele seja, né? Ele vai repassar esse custo para quem? Para o consumidor final. E chega inflacionado nos bairros, porque eu lembro de um amigo meu, quando ele estava na RP, lá no bairro Caratuíra, lá onde o parceiro meu morava. Ele comprava esse produto do Mercadão, Atacadão, aquele negócio. Quer dizer, ele já comprava lá e para revender no bairro. Então, se ele já comprava num preço X no Mercadão, para vender no bairro, ele tem que vender um preço Y, né? Apesar de haver um desconto no atacado, mas a pessoa acaba repassando com a sua margem de lucro no bairro, não tem jeito. Ele vai lá buscar no picapinha dele, no Fusca dele, e para revender no bairro, ele vai ter que tirar sua margem de lucro. Aí, quer dizer, por isso que se o pobre for direto lá, ele vai comprar mais barato. Porque a quantidade que ele compra não é interessante para o fornecedor maior, né? Então ele tem que comprar no intermediário, vamos colocar assim, de certa forma, e acaba sendo caro. Agora, essa fala toda foi só para tentar exemplificar que se o empresário tiver que custear, não que ele não custeie, de certa forma, o vale transporte, né? Mas ele tiver que custear o transporte do seu funcionário, ele vai repassar isso, inevitavelmente, para o consumidor final. Eu digo que para as próximas semanas a salvação das pessoas vai ser o comércio local, né, ao meu ver, porque quem não quer enfrentar uma aglomeração vai comprar no seu supermercado de bairro, no açougue do bairro, porque os outros supermercados vão estar superlotados, né? Eu faria exatamente o contrário. Quem sou eu para dizer que sou especialista em economia nem nada? Até conversando com os amigos meus, mas a visão popular da coisa é que eu começaria, abre às 7 da manhã, fecha à meia-noite. Eu vou poder estender um horário, tem um horário onde as pessoas precisam se distribuir nele para comprar as coisas. Agora, quando reduz o horário, reduz dia para dias, isso acaba gerando aquilo que o senhor viu ontem, um supermercado pelotado.
Mas veja bem, não é? Eu não estou nem falando ainda de estender esse horário, que eu acho que é interessante. Mas Uhum. veja, com menos circulação de pessoas, né, de veículos, que é o que se quer para poder Uhum. evitar a circulação do vírus, de certa forma, quem tiver aberto Uhum. vai estar mais exposto, Sim, sim, com né? certeza. E para evitar qualquer ataque, não estou dizendo que vai haver saques, né? Uhum. Acredito que não, em que pese nas redes sociais terem divulgado alguns saques em alguns lugares aí fora do nosso estado, mas quem somos nós para poder fazer essa previsão? Sim. Mas Costuma a gente pode ter, acertar, né? um aumento no furto, no roubo, e para Uhum. também conter isso, o empresário vai ter que ampliar o seu número de seguranças, Sim, sim. aumentando o seu custo. E ele vai repassar para quem? O consumidor. Assim, o que mais deixa mais triste é que algumas pessoas têm uma visão simplista de não, então fecha tudo, mas nem todo mundo dispõe de um estoque ou de dinheiro. Às vezes o cara já está desempregado nessa batida há um ano. Ele, não, então vamos fechar tudo por X dias a mais, não abrir nada para nada, para, né, tentar salvar vidas. Para mim é condenar a pessoa a morrer de fome dentro de casa, né? É, Então, quer dizer, não tem condições. O lockdown, não, na minha visão, ele é um assassinato lento, né? As pessoas não puderem ficar dentro de uma caixa esperando passar os dias, mas sem ter as condições para ficar, né? O cara que é ator da Globo lá, que é ator bonitão lá, que tem um contrato de 100 mil, 200 mil por mês, ele consegue fazer isso. Agora, o Zé Pedreiro, o marceneiro, não vai ter. pois é, a TV agora também de manhã eles estão começando a Uhum, enxergar, né? uhum, Infelizmente, uma cidadã fala que não, ainda naquela velha narrativa, né? Não, economia vem depois, porque se não tiver vidas, não vai ter economia. Não adianta ter vidas com quem não tem recurso para poder comprar nada, né? Começa sim, por aí. E aí passa outro pessoal da comunidade mais carente que está passando fome, sim, que tá vivendo ali com migalzinho de fubá, como uhum, antigamente. sim, Porque é aquilo que nós falamos. E conversava isso ontem com um colega de serviço. Nós somos solidários, né? O sim, brasileiro é sim, solidário. Só que a partir do momento que a minha grana diminuiu, eu tenho que comprar o feijão a R$ 12, sim. o arroz a 25, o óleo a 7. Opa, não é o farinha pouca do A água vai subindo, né? Vai subindo mercado. até chegar lá naquele lugar que você falou. Então, assim, aí eu vou doar o que eu puder. Sim, O que eu não puder, eu não posso tirar o pão de mim. A gente vai dividir. Até quando a gente vai dividir? exatamente. Né? Porque não tá se multiplicando esse pão está Não só dá. se Então, assim, dividindo. você vê é, 1 quilo de frango inteiro, o Sim, mais barato aí é 9, R$ 10. uhum, Né? Mas sim, vamos torcer que essas iniciativas deem certo, mesmo contrário a uhum, pesquisas que dizem que não dá certo. não dá Né? certo. É um momento difícil, é um Uhum, momento muito mais difícil a partir desse domingo, porque não teremos transporte coletivo, né? E as pessoas ou sairão a pé, de bicicleta, com seus veículos, porque uhum, quem tem, né? Quem não tem, sim. porque essa decisão foi tomada e vamos esperar que ela esteja correta, vamos torcer para que ela esteja correta, né, para que melhore o nosso quadro de saúde, né? O Agora, que, o que dói, para mim, é algumas pessoas que ainda não caiu a ficha de que existe gente pobre no país, gente paupérrima no país, que fala, não, mas é uma semaninha só. Pensa, uma semaninha só, isso me corrói o fígado. Entendeu? A pessoa utilizar isso. esse é o mesmo pessoal que acredita que o PT acabou com a pobreza no Brasil, acabou Exatamente. com a fome no Brasil, criou uma Uhum. nova classe média. Sim, Esse é o sim, pessoal que acredita nisso, sim, infelizmente, exatamente. porque isso não é. Existem pessoas pobres, existem pessoas que estão com necessidade e você está deixando, você está diminuindo com a classe média. Um país, ele não é só rico, ele não é rico, melhor falando,
pela quantidade de ricos que ele tem, né? Exatamente. Na verdade, ele é rico se ele tem uma classe média bem estendida. E cada vez mais O nome já diz, média, né? Já tem que ter uma média. E aí você fica numa situação muito complicada. É isso, comandante. Está quase no nosso tempo aí, né? Para a gente Já não foi. estender muito. Quero falar só sobre o que aconteceu ontem aqui no Jesus de Nazaré, né? Eu estava acordando e eu vi uma gritaria, fui olhar da minha varanda e vi as pessoas sendo tocadas, né? Trabalhador tão sofrido que já sai de madrugada nesse clima de incertezas para ganhar o seu ganha-pão, o vagabundo vai ali e toca o terror e tenta incendiar um ônibus, né? Eu até fiz um vídeo e coisa e tal. Mas, assim, hoje, o senador Marcos Duval, vamos falar o nome, porque a fala dele foi muito importante, ele falou que, e o que a gente tem dito, o eleitor tem que escolher quem ele quer lá. Exatamente. E não ficar reclamando agora, porque ele tenta debater uma pauta para melhorar a segurança, endurecer as leis, endurecer o processo, e ele encontra resistência. Sim. Pessoas que querem só falar em projetos sociais. As duas coisas têm que ser alinhadas. E eu dou essa honra a ele aqui, porque ele até colocou do consumidor, do usuário de drogas. Cara, você não tem uma empresa se você não tiver consumidor. Exatamente. É o consumidor que mantém a sua empresa. Então, o tráfico ele não termina porque ele tem o consumidor dele. E essa visão esquerdista de vitimização do usuário, né? Da vitimização do usuário. Não estamos falando necessariamente que o cara tem que cumprir cadeia. Agora, existem usuários que são doentes, existem usuários que não são doentes. O que tem que ter realmente é uma penalização. Despenalizou-se o usuário. Você não faz nada com o usuário, ele continua consumindo. E ele continua movimentando essa indústria do tráfico, que não é só a droga, que é o armamento, que é a intimidação das comunidades, que é a morte de inocentes. Então, assim, a fala do senador hoje foi muito bem. Ao contrário daquele outro senador que não se manifesta. Quando se manifesta, vai tratar como coitadinho, muito provavelmente. Exatamente. Né? Exatamente. Só tem uma tara que é o governo, ele. Tem uma tara pelo governo federal. A tara dele é falar mal do presidente, propor ações contra o presidente. Cadeia, prender o presidente internado. Ele não volta os olhos para o que está acontecendo no Estado. Ele foi eleito como uma pauta de segurança pública. E a gente não tem visto nada para a segurança pública. Exatamente. Né? Infelizmente, o capixaba vai ter que aturar mais 6 anos. Votou errado, escolheu errado, agora vai ter que aguentar mais 6 anos. Exatamente. O desabafo do Marcos Duval foi uma coisa que realmente o cara tenta emplacar, tenta debater algumas coisas na questão da segurança pública e é impedido por conta da esquerda que está ali. Esse travamento das pautas importantes para o país, esse travamento das pautas importantes para o país, vão fazer as pessoas terem a consciência política o ano que vem, tenho certeza, que vai haver uma grande renovação ano que vem, porque elas estão sofrendo hoje tudo que o mundo desejado, o mundo ideal feito pelos socialistas está acontecendo agora, né? Com regulação, com repressão, com racionamento, com o fim das liberdades, isso tudo está sendo imposto a eles agora, e isso é só uma prévia do apocalipse que vai vir se as pessoas votarem na esquerda o ano que vem. Eu digo o seguinte, nós já conversamos sobre isso na live, podemos até ampliar, nós falamos de impunidade. Eu não acho que a lei penal tem que ser tão modificada, aumentar penas, porque o preso está caro para o pagador de impostos. Eu só acho que ele tem que realmente cumprir a pena preso. Redondinho. Então, a lei de execução penal tem que ser analisada, né? Na parte penal que fala das penas, talvez tenha que ser revisada, e o processo penal tem que ser otimizado, porque você tem que estar todo o devido processo legal e a amplitude de defesa para o réu. Contudo, você não pode dilatar o processo ad eterno. Exatamente.
Não pode. É o que eu estou falando, assim. Pois não. É isso que eu estou falando, assim. Então, aí fica complicado. Não, mas tem que tratar o usuário, né? Tem que cuidar do morador de rua tal. A gente esbarra num ponto crucial de tudo isso aí. O cara, às vezes, não quer ser tratado. Entendeu? O cara não quer sair da rua. E aí, se você coloca a mão num cara desse para arrastar para um abrigo, internação compulsória, vem toda uma máquina dizer que você está sendo arbitrário, ditador nazista, e então larga o cara na rua ainda, larga o cara continuar consumindo droga. Virou um ciclo que não tem, um problema que não tem solução. Ô, Noé, eu conversando com um colega lá ontem do serviço. Boa pergunta, Nathalie, onde estão nossos deputados, hein? Não sei, tem isso aqui no estado? Não sei. Acho que só tem um só que eu vejo, que é um capitão. O outro livro que eu indiquei semana passada, ou essa semana ainda, pessoal, A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, ele fala sobre o filhinho de papai. Mas não é do rico. E a gente costuma, né, usar de uma forma pejorativa. Ele fala do filhinho de papai, daquela pessoa que tem tudo dos pais. E isso hoje você vê em todas as classes sociais. E desconsidera o trabalho que os pais tiveram para poder proporcionar aquilo a ele. Hoje, o menino da classe menos favorecida não quer estudar, nem quer trabalhar, e tem vergonha do trabalho honesto. Nem trabalha, nem estuda. E tem vergonha do trabalho honesto que o pai ou a mãe faz. Verdade, verdade. Entendeu? Você quer atrapalhar e não atrapalha. É mais fácil entrar no mundo do crime. Sim. Então a gente precisa, enquanto sociedade, debater isso. Sim. E parar de vitimizar as pessoas que não querem caminhar pelo caminho do progresso. Exatamente. Não do progressismo, do progresso. Exatamente. Né? Pois é, e às vezes analisando as nossas próprias histórias de onde chegamos, né, vemos que isso é possível, que ninguém teve vida fácil. Né? A classe média, os pobres, que nem eu fui, e hoje sou uma classe média baixa, o senhor que é uma classe média também, fizemos por onde? Média. A gente fez por onde chegar, a gente abriu mão de usar drogas, a gente abriu mão de fazer muita merda para poder chegar onde a gente chegou vivo, né? No mínimo vivo, chegar com 46, com 50 anos inteiro, e pensando em proteger a geração que vai vir depois de nós. Né? Então, e aí você inteiro assim, né? Oi? A gente não está tão inteiro assim mais. Só para dizer, não é? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Aí. Com 13 anos, eu trabalhava numa fábrica de roupa, de 7 da manhã às 5 horas da tarde. E à noite eu ia estudar. Sim. Porque um grande legado que a minha mãe deixa, ela está viva ainda, é que só estudando que a gente poderia avançar na vida. Então, eu nunca quis parar de estudar. Não dá para ficar milionário, mas vai ter uma vida decente. Pois é. Né? Uma vida decente, uma vida honrada, uma vida onde você possa educar os seus filhos, entendendo que, em tese, né, e dependendo do esforço pessoal de cada um e do que você vai transmitir para as suas gerações, a tendência é que eu seja melhor que a minha mãe, que meu pai, os meus filhos eu torço que sejam melhores do que eu, e assim sucessivamente. Né? Agora, se a gente ficar esperando que tudo caia do céu, se tudo nós ficarmos esperando apenas do Estado, aí fica complicado. E é o que os nossos queridos trabalhadores estão tentando fazer hoje ao pegar o ônibus, todos os dias, como sempre quiser. Agora, então, fechou por hoje, então? Fechou, né? Obrigado a todos vocês. Vamos aguardar segunda-feira, nós começamos já para ver como é que foi o segundo dia de quarentena estendida. Se Deus quiser. Segunda-feira estaremos aqui no nossa live do Movimento Conservador às 7h30 da noite. Vamos ver como é que foi a repercussão de todos esses decretos. Né? Vamos fazer o clamor, né, Noé, para que as pessoas acessem os nossos links no Facebook, acessem e compartilhem os links. Nos siga no YouTube, porque se a gente conseguir uma determinada quantidade de seguidores, a gente poderá ter maior qualidade no nosso material, né, para poder trazer coisas, de repente, questões que a gente não tem tempo de fazer uma pesquisa ou uma matéria mais clara para o nosso seguidor,
se nós tivermos condições, a gente pode trazer esse material isento, né? Que a gente aqui, em que pese nós sermos seguidores concordarmos com o presidente Bolsonaro, sermos bolsonaristas, mas nós queremos trazer os fatos para que as pessoas tirem as suas conclusões. E com o avanço do canal, quem sabe aí o coronel possa sair do quarto da filha e eu da cozinha e ir para um lugar mais... Hoje, eu te falei, né? Hoje seria da dispensa. Pois é, eu até preparei uma legendazinha para isso. Ó. Eu botei aqui, Coronel Rogério, direto da dispensa ao fim. Aí eu ia mostrar os livros, aí pro pessoal. Mas... Tem muito livro lá, hein? Só leu muito, hein? Tem um pouquinho. Tem alguns que eu não li ainda. Mas, assim, a gente, tirando essa... A gente tem que descontrair também, né? Porque essa vida está bastante dura. E eu acredito se para mim está duro, para outras pessoas devem estar... Com certeza. Muito mais pesado, e a gente tem que tentar trazer um pouquinho de esperança para essas pessoas, né? E mandar aí também, não é? Me desculpe, estou falando aí, já estamos chegando. Tranquilo. Mas os nossos sentimentos, né? Pela perda de um cabo nosso da Polícia Militar da área do sul do estado, né? O Cabo França, que a família dele, que Deus possa confortar a família e os seus amigos, e também o nosso Coronel Vanzeler. Sim, famoso. De direito administrativo, foi um grande apoiador durante o período que eu estive à frente da associação, ia lá, conversava comigo, dava conselhos. Toda vez que saiu uma matéria minha no jornal escrito, ele recortava e mandava lá para a associação para a gente poder arquivar. Então, é uma perda para todos nós, né? Durante o período dele na ativa da polícia também, ele é muito bem reconhecido pelos profissionais, sejam eles praças ou oficiais. Então, ficam os nossos sentimentos aqui para toda a família e amigos desse oficial. Ok. Pessoal, tenham um bom dia. Agora nós vamos para a guerra, vamos para o combate. E a gente se vê segunda-feira, se Deus quiser, no Movimento Conservador, às 7h30. Um abraço a todos. Coronel, um abraço. A gente se vê daqui a pouco. Um abraço, Valeu.